Então, vamos dar início, você vai ler o tom. Eu parei Pastorino hoje. Aí a página de abertura de Pastorino, né, de Minuto de Sabedoria, é assim: não esbanje suas forças mentais com atividades de pouca importância e prejudiciais a você. Dê finalidade elevada a seus trabalhos. A alimentação e o sexo consomem demasiada energia mental se não forem bem equilibrados. Canalize sua força espiritual e mental para os sublimes interesses da humanidade, para a felicidade das pessoas que o cercam. Então, foi a página de hoje de Pastorino. Então, assim, podemos... Só essa página já daria um bom estudo a respeito, porque se você parar para pensar, a gente está num nível tão inferior de evolução que as pessoas comem por prazer, comem por ansiedade e cometem crimes passionais por causa de sexo. É bom, uma doideira isso, mas aí vamos iniciar. É verdade. Então, assim, vamos fazer a nossa prece, né? Fechar os nossos olhos, agradecer primeiramente ao nosso Pai, de todo amor, de toda bondade, infinito, né, em suas qualidades, Deus. Obrigada, Deus, por esta oportunidade. Obrigada, Mestre Jesus, por estar sempre conosco, principalmente naqueles mais difíceis. Obrigada, Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual. Obrigada, benfeitores espirituais responsáveis por este trabalho e nosso anjo da guarda, que não desistem de nós. Senhor, pedimos a tua orientação para esse momento do Evangelho, em que levamos essas palavras para os nossos corações, para os corações necessitados, que essas luzes que são jorradas sobre nós, Senhor, possa se espalhar e chegar a cada ponto onde esteja um irmão necessitado. E sabemos que aqui no planeta Terra todos nós somos necessitados, Senhor. E seu amor de infinita bondade possa pacificar os corações mais atordoados, mais nervosos, sem paciência, que estejam necessitando, Senhor. Pedimos também aos médicos espirituais que fluidifiquem a nossa água com o lenitivo necessário, com as moléculas necessárias para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual e mental. E assim te rendemos graças e pedimos a permissão para iniciarmos mais um evangelho abençoado na manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, sim, seja. Cris, hoje a minha pesquisa foi do Evangelho de Lucas sob a ótica espírita. É de Wilcon, é de 2014. Né? É Evangelho Sem Mistérios o nome do livro. Porque nós ficamos com Lucas, né? Capítulo 12, versículos 22 a 34. E ele aqui vai falando os versículos e faz um comentáriozinho, que é o comentário de Emmanuel, se eu não me engano. Ele fala todos os versículos, você não acha melhor a gente primeiro falar os versículos todos, como geralmente a gente faz, para depois comentar? Pode ser. Não tem problema, não. Você faz ou eu faço? Está aberto aqui. Pode fazer, então. Então tá bom. Lucas 12, 22 a 34. E disse a seus discípulos: portanto, vos digo, não andeis preocupados com a vida, pelo que é vez de comer, nem com o corpo, pelo que é vez de vestir. Pois a vida é mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa. Observai os corvos que não semeiam, nem ceifam, não têm despensas, nem celeiro, e, no entanto, Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Qual de vós, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? Se, pois, não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que vos preocupais pelas outras? Considerai os lírios como crescem, e não trabalham nem fiam. Todavia vos digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé.
Não procureis, pois, o que comereis ou bebereis, nem vos preocupeis, porque os homens do mundo é que procuram todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, não temas, pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não envelheçam, um tesouro inexaurível nos céus, onde o ladrão não chega e a traça não rói. Porque onde está o vosso tesouro, também estará o vosso coração. Consertando o que eu falei, não é Emmanuel, não foi o espírito de Emmanuel, não. Eu, com a minha mania de buscar sempre Emmanuel, falei hoje sem ser, então corrijo. Né? Do Evangelho Sem Mistérios, foi de um estudo que ele fez. Então, ele começa assim nos comentários. Raramente alguém leva essa recomendação de Jesus a sério, porque ele vem falando da questão, quando Jesus fala, né? Buscai ante o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No entanto, nada mais óbvio do que isso. Uma pessoa equilibrada espiritualmente desempenha melhor qualquer atividade em qualquer área da vida. Uma pessoa que busca o reino de Deus, que é o nosso próximo estágio evolutivo, que busca evoluir, melhorar-se, aprimorar-se moralmente, é uma pessoa que se relaciona melhor e encontra em todas as suas atividades um sentido maior. A recomendação de Jesus nesta passagem é para não nos preocuparmos. Temos que nos ocupar, não nos pré-ocupar. A cada dia viver o próprio dia e não antecipar o dia de amanhã. Nosso padrão de pensamentos atrai pensamentos semelhantes, de encarnados e desencarnados. Quando nos preocupamos, estamos atraindo outros pensamentos de preocupação e ansiedade. Aí ele continua, né? Tudo começa pelo pensamento. Todas as realizações humanas, antes de se concretizarem materialmente, tiveram existência no pensamento. Um padrão de pensamentos, de preocupação, produz um mundo material sempre mais motivos para preocupação. Somos o que pensamos, e a vida nos apresenta o que intimamente achamos dela. Jesus não está recomendando a ociosidade de jeito nenhum. Os corvos não são ociosos, mas não se preocupam com o dia de amanhã. Vivem a cada dia o seu dia. Nós somos espíritos e estamos na matéria. Tanto o espírito quanto a matéria vivem da vida de Deus. Nossa inteligência, nossas conquistas morais e intelectuais são o pouco que conseguimos captar da inteligência de Deus. A matéria de que dispomos, nosso corpo físico, nosso alimento, roupa, casa e todas as demais matérias são o pouco que utilizamos, como um empréstimo de que também é de Deus. Nada do que é material é realmente nosso. Só levaremos conosco, quando desencarnarmos, nossos conhecimentos e experiências, nossas aquisições morais e intelectuais. Isto são qualidades de Deus que conseguimos incorporar à nossa individualidade e passam a fazer parte de nós. O homem da parábola, que destruiria os seus celeiros para construir outros maiores, estava tratando exclusivamente das coisas materiais, que ficam no plano material, que não nos acompanham em nossa jornada espiritual. Jesus se refere aos bilhões de espíritos encarnados e desencarnados que evoluem neste planeta e que estão confiados a ele. Então, a gente tem que lembrar que Jesus está sempre conosco. Jesus é o pastor deste pequeno rebanho, pequeno, perto da imensidão do cosmos. Jesus é o responsável pelos espíritos da Terra e nos avisa de que estamos prontos para conquistar o reino de Deus, progredirmos e subirmos um degrau na escala evolutiva espiritual.
Caiu, Cristina, eu não entendi o que aconteceu. Aí ele fecha assim, eu fechei, né, a parte que Jesus nos avisa que estamos prontos para conquistar o reino de Deus, progredirmos e subirmos um degrau na escala evolutiva espiritual. Quando Jesus fala, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração, nos ensina que isso não se refere somente aos bens materiais, mas a tudo que valorizamos. Concentramos o nosso pensamento nas coisas que nos são mais importantes. Essas coisas podem ser boas ou más, mas o nosso pensamento passa a maior parte do tempo em função dos mesmos assuntos, dos mesmos temas, das mesmas ideias. Para muitos é o dinheiro, para outros o sexo, para outro a vingança, a doença, a preocupação com os filhos, o ciúme doentio, a ambição profissional, ou o futebol, ou a política, ou a religião. Nosso tesouro é o pensamento. É o pensamento que determina quem somos hoje e quem seremos amanhã. E onde está o nosso pensamento, está o nosso coração. Não importa se o pensamento é bom ou mau. Nosso coração ou nossa mente o acompanha. Isso vale para todas as situações da nossa vida. É interessante que o tempo da espiritualidade é bem diferente do nosso tempo, né, Pri? Então, quando ele fala aí que nós estamos prontos para essa transformação, aí você leu isso, eu fiquei pensando justamente numa coisa que você falou aí, que outro dia eu estava indo para o colégio aqui no Rio, que dá para o pé, pertinho, aí passou por mim um jovem de 30 e poucos anos, conversando no telefone, e ele muito assim, animado, assim, conversando com ênfase sobre o jogo do Flamengo. Aí eu pensei comigo, gente, a situação que a gente está vivendo, o país na beira de uma crise institucional, o planeta numa pandemia e um rapaz preocupado com o destino de... Então, essa coisa, assim, a visão da espiritualidade, para ela, a gente está pronto para essa mudança. Mas, a nível da individualidade, a gente vê que a humanidade ela é bem diversificada. A gente tem humanidades em diversos degraus evolutivos, né, dentro desse planeta. Porque falar com uma pessoa assim, de dizer, olha só, busca o reino de Deus nesse momento, é meio... parece meio distante da realidade. Mas, tipo assim, ele pode não estar agora, mas pode estar daqui a 20 anos, pode estar daqui a uma vida. Porque a visão da espiritualidade, de tempo, de estar pronto ou não, é bem diferente da nossa. A nossa visão de tempo é muito limitadinha aos próximos anos, às próximas décadas. Eles já estão vendo em termos de era, tipo assim, nessa era, nesse século, vocês estão prontos. E quanto a isso estar pronto, a gente pode colocar esse negócio da busca do reino de Deus como essa mudança para o planeta de regeneração, né? Hoje eu vi uma notícia ainda há pouco no Bom Dia Brasil, que eu gosto de ouvir, eu estou em casa, claro, que, engraçado, eu pensei que já existia isso. Eu tinha até perguntado para a veterinária, por causa do Batman, mas não existia, descobriram agora, parece que é o Reino Unido, acho que é o Reino Unido, não, a Alemanha não, acho que é o Reino Unido, está testando o exame de sangue para determinar se você pode ter câncer ou não, para conseguir detectar o câncer no início. Quer dizer, isso vai adiantar em muito o tratamento do câncer, vai evitar muitas mortes, muitos sofrimentos. Aí eu fiquei pensando comigo, isso já é sinal da ciência alcançando esse planeta de regeneração, onde a dor física, o sofrimento físico não vai ser tão necessário. As dores do mundo de regeneração serão muito mais morais, porque, teoricamente, a gente já terá superado essa coisa da fixação, da preocupação no plano físico. Então, isso que a gente está lendo hoje tipo assim, uma antecipação do pensamento já para esse mundo de regeneração, quando se supera a coisa do o que eu vou vestir, o que eu vou comer, o que eu vou beber. Né? Já estou até comentando, se antes falar aqui, deixa então, você quer comentar o teu agora? Ou espera, fala, já. Vou falar depois, a gente comenta tudo junto. Depois comenta tudo junto. Vamos lá, aqui, é claro, estou pastoreando de novo, que é a minha pesquisa, né? Vamos ver o que eu resumir aqui a respeito do que o pastorino falou. A confiança na providência divina
deve ser total por parte da individualidade, do espírito que já esteja unido à centelha divina. Todo o trecho está imbuído desse espírito de renúncia e de desprendimento das coisas materiais e de fixação na realidade do que é espiritual. Quando o espírito compreende a realidade do Deus imanente, que está inseparavelmente contido na natureza dos seres, em todos e em tudo, quando verifica que o Pai habita dentro das plantas e das flores, dando-lhes vestimentas de delicadeza e beleza inatingíveis pelo homem. Qualquer que seja a sua riqueza, quando se convence de que Deus está dentro dos pássaros, deles cuidando eternamente, na roupagem multicor das penas, garantindo-lhes ainda o sustento do dia a dia. Então, sua confiança na providência cresce ao ponto de saber que também não poderá haver abandono por parte do Pai a qualquer criatura humana, cuja evolução a torna muito mais importante do que qualquer flor ou pássaro. A vida, eu tenho que dar um adendo aqui, eu discordo disso, tá? Discordo que quando ele afirma não poderá haver abandono por parte do Pai a qualquer criatura humana, cuja evolução o torna muito mais importante do que qualquer flor ou pássaro. Eu discordo. Eu não, pessoalmente, pelo que eu tenho estudado e aprendido, eu não creio que para Deus haja essa diferença, de que a nossa evolução é mais importante do que qualquer ser vivo, porque eu acho que para Deus tudo é criatura da sua criação. Então, a importância da evolução do ser é igual. Meu ponto de vista, vamos lá. A vida é mais que o alimento, porque nossa vida é a participação na vida divina, que jamais termina. Por isso, não há morte para nosso eu. O corpo se perde e desmancha, mas o espírito vive da vida de Deus, que constitui seu eu, isto é, sua substância última, sua essência profunda. Comparativamente, estão na mesma relação que existe entre o corpo e a roupa. O corpo permanece, enquanto a roupa é mudada com frequência, e quando estraga, é jogada no lixo. Essa mesma relação, guardada as devidas proporções, vige entre espírito e corpo. Quando o corpo se torna imprestável, é abandonado e jogado fora pelo espírito, que depois vai formar outro corpo novo. As criaturas todas se deixam envolver pelas preocupações ansiosas que causam angústia e descontrolam o sistema nervoso. Isto porque não aprenderam a lição que já nos foi ensinada há 2000 anos atrás. Lição sublime, se for seguida literalmente, pois os resultados são realmente fabulosos. Só quem experimentou pode confirmá-lo. Não falha jamais a providência divina. Deus, em sua totalidade integral, está dentro de tudo, embora seja transcendente a tudo por sua infinita eternidade. Ele sabe realmente tudo o que se passa, em cada mínimo pormenor de cada criatura, cada partícula, por mínima que seja, moléculas, células, bactérias, vírus, átomos, núcleos, etc. Então, o Pai sabe realmente onde que cada criatura, cada semente, cada ovo, cada vírus necessitam a cada momento do dia ou da noite, muito mais profundamente que a própria criatura. A diferença substancial entre a criatura e Deus é que a criatura está finita e limitada no tempo e no espaço, ao passo que a inteligência divina vibra em toda a dimensão, infinito e eternidade. Coloquemos nosso coração no Pai, unifiquemo-nos a Ele e aprendamos a olhar tudo que é externo como agregações temporárias que nos servem de muletas durante a caminhada terrena, mas que jamais serão essenciais ao nosso eu, embora ajudem nossa evolução durante o curto período de tempo da nossa terrena existência. Isso aqui eu achei fantástico, essa coisa de aprender a ver tudo à nossa volta como agregações temporárias, porque você, como química, né,
a gente que tem um pouco de conhecimento, a gente sabe que, na realidade, a matéria não existe. A matéria, como as pessoas pensam, não existe. Matéria nada mais é do que energia condensada nessa vibração material. Mas são átomos. Aí, quando eu vi que são agregações temporárias, são que, por exemplo, no momento que a matéria se desfaz, seja ela qual for, incluindo os corpos físicos, inicia essa desagregação desses átomos que vão se transformar em outra coisa, certo? Então, tudo que a gente até ama são agregações temporárias. Aí eu vou voltar de novo, porque, como eu já falei antes, acho que os nossos estudos todos acabam se encadeando. E ontem, no meu estudo do Evangelho, estava a coisa da morte prematura. A morte prematura de nossos entes queridos arremeteu ao meu pensamento a perda de um amigo meu que trabalha comigo, que perdeu a filha na adolescência. E, é claro, para todo mundo, aquilo lá foi um acidente que aconteceu com ela, não estava nem doente, uma coisa assim repentina. E isso tem aquela aparência de tragédia, né? Você perdeu, você que é mãe de uma adolescente também, você perder, de repente, é uma tragédia inominável, causa uma dor inominável. E o estudo do Evangelho vinha falando sobre isso, que o sofrimento vem quando a gente vê pelos olhos temporários materiais. Que quando a gente pensa que o espírito eterno e aquele ser só voltou para a casa espiritual mais cedo, a gente tem que pensar que, de repente, e se não tivesse voltado, poderia sofrer amarguras tantas ou ter quedas fenomenais e tudo mais. Mas a gente tem essa coisa é isso que eu quero entrar agora nesse assunto. Que até as pessoas, os seres que a gente ama, são agregações materiais temporárias. A filha que você ama, ela não é aquilo que você está vendo, ela é um espírito imortal que está lá dentro dela, né? E até você está falando de algumas dificuldades que ela estava tendo no colégio e tudo mais, mas por conta também de não ver que isso tudo são agregações temporárias, os nossos corpos, a nossa existência. Você não ama aquele corpo que contém o espírito da sua filha, você ama o espírito da sua filha. Então, a gente vem com essa agregação temporária também nisso. E a gente acaba, infelizmente, ainda por esse equívoco, porque eu também estava entrando nesse pensamento de que, na realidade, o mal e a ignorância, quer dizer, o mal e a nossa inferioridade, é tudo fruto da ignorância. Mal e inferioridade nada mais é do que a ignorância do que a espiritualidade do bem. Então, na realidade, esse nosso sofrimento, esse nosso apego, que a gente ama com apego ainda, amar com desapego é um aprendizado muito difícil, vem ainda dessa ignorância, aí eu diria emocional, porque o nosso conhecimento sabe que aqueles seres que a gente ama não são só aquele corpo físico, mas a nossa emoção ainda é ignorante disso, ela não aprendeu isso, então a gente ainda ama com apego. E, além disso, até num nível até mais inferior, quando a gente passa a amar as nossas posses materiais. A gente não sabe viver. Se eu perder minha casa, me desespero. Se eu perder meu carro, se eu perder meu emprego. Isso tudo é ainda essa ignorância do bem, principalmente no estudo de hoje. A ignorância desse emocional da providência divina. Se a gente sentir esse conhecimento de que Deus é o nosso provedor, Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. Gente, se a gente bota água na nossa planta, na medida certa para mantê-la viva, por que Ele não providenciaria para a gente o que nós precisamos para viver? E aí, a gente tem que fazer um adendo. Às vezes, a providência pode nos trazer até necessidade. Porque a gente sabe que temos irmãos na provação da dificuldade financeira, da miséria até. Mas isso aí volta aquela coisa, a ignorância do conhecimento e do sentimento do que é essa providência divina. Porque, infelizmente, para alguns irmãos, há essa necessidade dessa experiência dolorosa momentânea. Porque a gente sabe que tem a lei do karma, do resgate e de tudo mais. Às vezes é necessário essa necessidade material para combater muitas vezes
um orgulho doentio, uma arrogância doentia, e para resgatar certas coisas. Então, no fundo, tem até uma novelinha que dizia, tudo é para melhorar, até o que acontece de ruim é para melhorar. E aí está a providência divina. Vem a nós tudo que nós necessitamos. A gente reza o Pai Nosso, mas muitas vezes não sente o Pai Nosso, sabe? De saber que o pão nosso de cada dia nem sempre é só o pão material. O pão pode ser também a necessidade, a provação, e porque a provação, muitas vezes, é esse pão espiritual tão necessário para a gente. De novo, eu falei para caramba. Quer comentar alguma coisa, Pri? Não, é isso mesmo, né? Assim, o que mais me chamou a atenção no estudo, a questão da gente se ocupar e não se pré-ocupar, né? Vivemos numa sociedade em que tantas pessoas têm ansiedade, né? A ansiedade, assim, que vai consumindo, né? Estamos no mês de Setembro Amarelo, né? Da prevenção ao suicídio, então acho que o tema foi bem de acordo com o momento atual, e quando o Pastorino diz da questão do espírito de renúncia e desprendimento, do quanto é importante isso, e a gente ainda não consegue fazer, não consegue nem renunciar, nem se desprender de tudo, né? E falando também Você fechou teu microfone. Estou falando e apertei errado. Então, essa questão é muito importante para todos nós, e quando ele fala, né, que o nosso Pai, Deus está em todo o universo, e veio no comentário aqui do meu também vinha falando, né, dessa importância da gente pensar, da gente lembrar de Jesus, né, que Jesus é o nosso governador, que está tomando conta de tudo, né, lembrar que ele falou que Deus, né, não tem uma folha que caia de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, até de algo, que foi algo que você comentou, né, de algo ruim, tem algo bom, a gente pode tirar um proveito, a gente tentar ver sempre o lado, né, o copo não está meio cheio, meio vazio, sempre ver a parte, né, tá meio cheio, veja a parte lá que está cheia, não a parte que está vazia, que na verdade não está nem vazia, né, está cheia de ar. Então, a gente ter um olhar diferenciado, né, Cristina? Um olhar belo para o amor. E diferenciado para a espiritualidade. Mas também tem uma coisa, por exemplo, a preocupação, eu estou aqui no Brasil. Aqui você vê que muitos pais e mães de famílias estão muito preocupados e, digamos até com uma certa razão, com a coisa da sobrevivência dos seus. Porque aqui, realmente, você tem um grande desemprego, você tem muita gente que já entrou no mapa da fome, outros, há um empobrecimento, a inflação disparando, que acabou comprometendo a renda de todo mundo. Mas aí também, eu também fiquei pensando a esse respeito agora. Aqui no Brasil, que já chegou para nós a notícia que é a pátria do Evangelho, e que ser pátria do Evangelho significa ser o CPI moral do mundo. Então, aqui no Brasil, ainda há necessidade dessa preocupação que não deveria existir. Tá? Porque a gente também lembra... Não, depois eu volto a isso, mas aí, continuando esse raciocínio. Porque a gente sabe que existem países, na Europa principalmente, em que a pessoa não está empregada, ela vai ganhar um auxílio do governo nesse período que ela não está empregada para se recolocar e tudo mais, então ela não vai ter essa preocupação de sobrevivência que a gente tem aqui no Brasil, que são, de novo, degraus evolutivos da humanidade. Essas pessoas que vivem nesses países não têm mais a necessidade, são espíritos que já não têm mais necessidade desta aprovação ainda tão material quanto nós aqui, que já temos essa aprovação a nível de sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que lembrar de Francisco de Assis, que era conhecido como Il Poverello, que quer dizer o pobrezinho, porque ele lá na Idade Média, que era um período de realmente que
tudo era difícil, não tinha saneamento básico, não tinha medicina, não tinha nada. Naquele momento, ele, que era um rapaz bem nascido financeiramente, ele renuncia a tudo, até a roupa do corpo. Ele abraça a vida de mendicância em nome desse amor a Jesus e amor a Deus. Então, isso também é um exemplo de que essa preocupação material que a gente vivencia muito em países como o Brasil, também é uma preocupação que poderia ser superada por uma renúncia total à providência divina. Mas aí entra também outra história, Pri. Francisco, ele era um jovem, solteiro e sem filhos, que aí vai entrar outra história. Uma coisa é você renunciar a tudo quando você é só você. Outra coisa é renunciar quando você tem filho. Aí, de novo, voltamos àquela coisa do amor com apego, sabe? Porque quando você tem filho, a pessoa passa a se tornar, se sentir a provedora, ela simplesmente, inconscientemente, ela esquece que aquele filho é antes de Deus e não seu. E ela passa a incorporar esse papel de provedor. Não, eu tenho que prover. Aí surge, eu acho que até dá para fazer um meme com isso. Quando nasce o filho, nasce a preocupação. Eu porque você concorda. Porque é preocupar, mesmo, a pré até de preocupar-se com o que vai ser com a criaturinha lá no futuro, com o estudo da criaturinha, com a assistência médica da doença que ainda não existe, essa loucura toda. Gente, é muito... É um aprendizado do caramba, realmente. Não sei se eu dou graças a Deus ou lamento, mas ainda dou graças a Deus de não vivenciar essa experiência da maternidade nessa encarnação, porque é um aprendizado, como eu já falei, deve ser dos mais difíceis, esse aprender a amar com desapego, porque, na realidade, esse aprender a amar com desapego é aprender a confiar tudo à providência divina, não só a si próprio, mas também esse amor que ultrapassa a si próprio, que é o amor maternal e paternal. Concorda? Pronto, Cris, voltei. Mas é verdade, essa questão da preocupação dos pais é bem complicada, mas a gente, assim, segundo o estudo, a gente não precisa, né, se preocupar, né, porque você está pensando em algo para o futuro. Então, viva cada dia o seu mal, né? Não é assim que se fala? Então, vamos planejar, né? Planejar é diferente de preocupar. Vamos fazer o planejamento, mas a gente sabe que às vezes a gente planeja algo que não está certo, né? E aí Deus vai lá e fala, isso aqui não, você tem que fazer de uma outra forma. Sim, porque é bem aquela coisa mesmo. Olhar os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. E um outro comentário que eu queria fazer, porque muito jovem adolescente, não sei se foi por conta do colégio, eu li um livro com esse título, Olhar os lírios do campo, que eu acho que é do Érico Veríssimo, mas é considerado tipo um livro menor. E nesse período, eu nem estudava a Bíblia, não estudava Evangelho, não estudava nada, adolescente, né? Estava preocupada com outras coisas. Mas essa frase do Evangelho, olhar os lírios do campo, eles não trabalham nem fio, aí no livro está escrito, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu com um deles. Foi uma coisa que me marcou muito, porque realmente a gente a gente vive num mundo que as pessoas estão muito preocupadas com a coisa do futuro, principalmente do futuro material, profissional, de fazer poupança, não sei o que lá. E quando, de repente, a gente vai aprendendo, estudando, que é tudo empréstimo, nada é nosso.
O importante é fazer o melhor uso daquilo que você recebeu de empréstimo, mas nada é nosso. Esse corpo aqui que a gente está emprestado aqui, que daqui a pouco a gente vai trocar ele, né? É verdade, Cris, não tem... Aí lembra até aquela passagem, né, que Jesus fala do homem que quer aumentar o celeiro e ele nem sabe, né, que naquele dia mesmo ele vai partir. Então ele está querendo melhorar ali a questão material dele, mas será que ele está preocupado com o que ele vai levar realmente, né, o que a traça não rói, né, o verdadeiro tesouro? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Se preocupar sim com a vida material, a gente precisa da vida material, do dinheiro, precisa de tudo, mas não ser exagerado, né, nos nossos pensamentos, nas nossas aquisições, né, pensar em algo que possa melhorar a nossa vida espiritual, que é a verdadeira, né? Porque acho que a grande questão é equilíbrio, saber ter equilíbrio. Equilíbrio, acho que está dentro da página, né, do que Pastorino fala. Tudo com equilíbrio. Que a gente precisa, sim, garantir o bem-estar do nosso corpo físico, que ele é o nosso veículo de atuação no mundo, e a gente precisa dessa atuação no mundo para evoluir, mas com equilíbrio de não exagerar nesse cuidado, porque a gente tem a nossa atenção, nosso foco tem que ser no aprendizado espiritual. Então, a grande dificuldade é saber manter o equilíbrio, porque é claro que a gente não vai manter, a gente ainda tem um aprendizado, um dia de cada vez, a gente vai exagerar para um lado ou para o outro, entendeu? Mas é caminhada e querer alcançar esse equilíbrio que é o mais importante, né? Mas saber a perspectiva do que você leu aí, que eu achei engraçado, de achar a espiritualidade, acha que já estamos prontos, o que é maravilhoso. Esse livro não foi escrito hoje, foi escrito algumas décadas atrás, mas já achando que estamos prontos. E essa notícia maravilhosa de hoje, que é uma doença que, essa coisa do detectar o câncer muito antes, já no exame de sangue, a gente sabe o quanto essa doença vem há séculos afligindo a humanidade, e é uma doença que afeta não só o indivíduo, mas é sofrimento para a família e tudo mais. E isso, para mim, é demonstração de que a gente está mudando realmente. A gente está merecendo já sair desse nível do sofrimento físico para abraçar um novo nível em que as necessidades físicas já estão ultrapassadas para a gente viver mais a vida mais moral. Né? Mostra a evolução, né, o ciclo evolutivo, e aí a gente pode ter a certeza, né, de que estamos evoluindo. Sim, sim. É muita coisa que a gente já comentou aqui. A mídia acaba mostrando muito coisas ruins que dá mais ibope. Mas a gente pesquisando, vê quantos pequenos projetos já existem de bem, de coisas boas, de cuidado com a natureza, cuidado com o planeta, cuidado com o outro. As coisas, as sementes, aquela semente plantada 2.000 anos atrás, ela vai brotando lentamente e está já começando a sair da terra, brotar da terra, e já ela vai florescer, se Deus quiser. Tudo no seu tempo, que volto a dizer, que os nossos olhos materiais querem tudo para o mês que vem, para o ano que vem, e não é assim que a banda toca. A semente está germinando no seu tempo. E Deus queira que a gente possa fazer parte desse processo de adubação de tudo isso. Com certeza. Por mim, a gente encerra. Acho que falei para caramba já. Acho que não tem mais nada a acrescentar hoje, Pri. Não, tá tudo certinho. Então, eu vou pedir para você encerrar, por favor. Então, mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos, agradecendo a Deus por essa oportunidade benfazeja e pedindo, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor esteja presente na casa de cada irmão que participa desse evangelho no lar, que ele possa sentir a tua presença, Senhor, em sua vida, em sua casa, em seu coração. Mas também te pedimos, Senhor, por aqueles irmãos que estão nos hospitais, que estão se tratando em casa,
que estão nos asilos, nos orfanatos, nas casas de custódias, aqueles que estão em locais insalubres, Senhor, e tão violentos, que eles possam se sentir amparados, se sentir abençoados, mesmo diante de tanta adversidade, Senhor. Pedimos para que o Senhor esteja conosco durante a semana e que na próxima segunda possamos estar mais uma vez reunidos em Teu nome, para estudarmos e para aprendermos um pouco mais da Tua doutrina. E assim, pedimos a permissão para encerrarmos esse estudo maravilhoso da segunda-feira, né, de hoje, do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, obrigado, Pri. Faz falta para a semana da gente esse estudo. Estava sentindo muita falta. Deus queira que a gente não tenha mais tantas interrupções, que dessa vez acho que foi a interrupção maior que a gente teve, né? Vamos lá, vamos selecionar na semana que vem. O Novo Testamento aqui, aberto a esmo. João. Tem um tempo que a gente não estuda João. João 11 de 1. E Pri, enorme. Enorme. De 1 até 46. É a ressurreição de Lázaro. Eu acho que não tem como dividir, não. É isso aí mesmo. Tá? Qualquer coisa, você se organiza aí, eu me organizo aqui, a gente faz um estudo de 2. Porque vai ser um estudão, falar de ressurreição, vai ser bem... Ou então a gente faz em 2 capítulos, a gente faz, tipo assim, eu estudo 1, depois eu estudo 2, sei lá, vamos ver como é que fica, tá? Depois que a gente planejar, a gente vê, durante a semana a gente conversa se ficou muito grande ou não. Durante o estudo, porque quantas vezes se surpreende que é um versículozinho, dá um estudão, às vezes é muita coisa. Também tem isso. Não tem como a gente antecipar só vendo a coisa mesmo. Então, Pri, Não. muito obrigado, minha amiga. Nada, eu agradeço. Boa semana para você, para mim, para todos. E até semana que vem. Até semana que vem. Beijo. Tchau, Cris. Beijo.